Desde criança ele foi ensinado de que ele era diferente, porque ele tinha sido chamado por Deus, sim ou não? Desde criança, os seus pais mudaram a vida para que ele pudesse entender e viver os chamados do Senhor. E ele foi ensinado e preparado pelo Espírito Santo para viver um sonho de Deus. E de fato ele foi se fortalecendo de uma forma que ninguém nunca tinha visto alguém tão forte como ele. Sansão foi se preparando para viver o sonho de Deus. Deus foi agindo na vida dele. Diz que quando ele era adolescente, o Espírito de Deus tomou conta da vida dele, e ele começou a fazer coisas que ele nunca imaginaria que teria condições de fazer. Mas o problema foi que nesse meio tempo entre viver o sonho de Deus, em ser usado pelo Espírito Santo, ele começou a errar em pequenos pontos da sua jornada e foi se afastando daquilo que Deus tinha escolhido para ele. Querida igreja de Botafogo, olha o que eu vou dizer para você, acredite nisso. Quem não sabe viver princípios não vai viver promessas. Para ele. Querida igreja de Botafogo, olha o que eu vou dizer para você, acredite nisso. Quem não sabe, se você não consegue viver os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para a tua vida, não tem como você viver as promessas que Deus fez para você, porque você não aprendeu a colocar no seu coração aqueles princípios que vão nortear o teu coração, os princípios do teu caráter, que vão formar você, que vão dizer quem você será. É por isso que antes de Deus agir em você, Deus precisa transformar o teu coração e o teu caráter, para você ser cada vez mais parecido com Ele, porque Deus tem promessa para a tua vida, irmão. Mas a promessa de Deus vai cumprir quando você estiver disposto a cumprir os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Ele fortalece o cansado. Olha o texto. Acho que esse texto é para muita gente aqui, hein? Para mim também. Ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Amém por isso? Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Louvado seja Deus pela palavra dele. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que essa palavra seja para você hoje. Como está sendo o seu ano? Está cansado, né? As coisas estão acontecendo. Setembro passou, acabou. Outubro, o último trimestre do ano está chegando. E a gente tem sonhado e trabalhado para viver sempre os projetos que Deus tem para nós. Mas vai chegando no final do ano, Deus quer nos dar recados. E Deus tem um recado para você hoje. Deus quer te fazer forte. A gente muitas vezes precisa ser forte e não sabe ser forte. E parece que quanto mais forte você tem tentado ser, parece que mais as pessoas acham que você precisa ser mais. Que você precisa aguentar mais, que você precisa suportar mais pressão, que você precisa passar por mais situações. Só que chega um momento em que você se esgota, em que o seu coração acelera porque você está vivendo algo que precisava passar, mas não está conseguindo passar. E quando você não é forte? O que fazer quando você não consegue ser forte? Está dando para entender a ideia da mensagem? E agora eu quero trazer para um lado espiritual. E quando Deus nos conduz para sermos fortes espiritualmente, mas muitas vezes enfrentamos batalhas e não conseguimos manter fortes espiritualmente, o que fazer? Então é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho agora. Para isso eu trouxe um personagem. Teria uma história linda esse personagem. Eu imagino que você já deve estar pensando quem é. O nome dele, só para você ter uma ideia, significa pequeno sol, ou aquele que brilha. Aquele que foi feito para brilhar, como você acabou de cantar aqui nas músicas. Ele foi criado por Deus, escolhido por Deus para ser forte, mas não foi. Pastor, mas ele foi o homem mais forte do mundo. Mas eu garanto para você que a minha Bíblia fala que ele foi o homem mais fraco naquela época. Por quê? Juízes capítulo 13. Vamos falar sobre? Eu sei que você já ouviu essa história muitas vezes, mas eu queria só chamar o seu detalhe para alguns pontos interessantes baseados nessa história. Juízes capítulo 13 tem um chamado de Deus para alguém. O livro de Juízes, você conhece, é um livro
em que Deus levanta no período teocrático juízes para, como o nome mesmo já diz, julgar as causas do povo de Deus. O versículo que resume o livro de Juízes é o último versículo do livro de Juízes, que diz assim: naqueles dias, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. E esse é um problema, né? Quando cada um fazia o que queria, as coisas vão perdendo o controle. E aí Deus precisa agir, e Deus começa a levantar homens escolhidos por Ele para ser juízes em Israel. Você conhece a história. Deus então manda chamar a família de Sansão. Havia um homem, verso 2, vamos ler a partir do versículo 1, Juízes 13. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso era comum, né? E por isso eles caíram na mão dos filisteus durante quantos anos? Os inimigos do povo de Deus por 40 anos pressionaram e roubavam e levavam eles para situações difíceis. Não era plano de Deus assim para o seu povo, mas eles infelizmente saíram dos projetos do Senhor. Aí Deus age. Como é que Deus age? Verso 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. A mulher dele era estéril, não podia ter filhos. Mas verso 3: o anjo do Senhor fez o quê? Apareceu a esta mulher. Geralmente no Antigo Testamento, quando aparece a expressão anjo do Senhor com letra maiúscula assim, representa quem? Então o próprio Cristo veio até eles para fazer uma informação. Olha a mensagem de Jesus para eles, verso 4: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque este menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha, Manoá e sua família, Deus tem um projeto especial para um filho. Mas Senhor, a gente não pode ter filhos, mas Deus dará um filho a vocês, e a vida de vocês precisa mudar agora. A mulher de Manoá precisou mudar a sua característica de vida, as suas características de escolha antes de Sansão nascer, para já se preparar para receber este menino. Por quê? Porque Sansão foi chamado por Deus para ser consagrado a Deus, e ele deveria participar de um voto bíblico chamado de nazireu. Você lembra bem o que era esse voto, né? Ele podia ser perpétuo ou temporário. Alguém fazia voto de nazireu para se consagrar ao Senhor. Deixa eu fazer um detalhe, um parênteses para a gente poder entender a mensagem. Volta comigo a sua Bíblia, lá no livro de Números capítulo 6. Abra aí rapidamente. Números capítulo 6. É só para você lembrar disso, tá? Números capítulo 6. Como é que está o título aí na sua Bíblia de Números capítulo 6? Na minha está assim: a lei a respeito dos nazireus. É isso? Dos nazireados. Olha o que diz essa lei. Preste atenção na lei. Olha aqui. Verso 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, então podia ser qualquer um dos dois, homem ou mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de se consagrar ao Senhor. Então a pessoa poderia fazer este voto voluntariamente também. Ele deveria fazer o quê? 3 coisas. Primeiro, verso 3: deverá se abster de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem na salada, não tomará suco de uva, não comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde a semente até as cascas. A gente fala assim, ele não podia beber vinho, mas na verdade a lei era maior. A lei não era só para beber vinho, a lei era para quê? Nada que tinha uva. Picolé de uva, podia? Não. Suco da Super Bom, não, também não. Por quê, pastor? Eu teria bastante dificuldade. Gosto de uva. Naquela época não tinha refrigeração, né? A uva é um alimento que fermenta com muita facilidade. Como não se tinha onde guardar, a chance de um suco de uva virar vinho era muito rápida. Alguém nazireu não podia ter nada na mente que pudesse tirar ele da sua
sanidade, ou das suas condições de pensar de maneira limpa, correta. Por isso Deus falou assim: então é melhor você afastar de tudo que tem uva. Esse é o primeiro ponto. Está claro? Segundo, olha o que diz o verso: todos os dias do seu nazireado, verso 5, não passará navalha até que se cumpra os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, eu gosto dessa frase, deixando crescer livremente a cabeleira. Está aqui. Então, segundo ponto, o nazireu não podia fazer o quê? Até quando ele não podia cortar cabelo? Até o fim do seu voto. Então significa que quando ele cortasse o cabelo é que o voto dele tinha... Ok, verso 6, o último texto dessa linha. Aliás, vamos até o verso 8. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, de sua irmã, por ele não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, porque todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. O terceiro ponto é que eles não poderiam se aproximar de um cadáver. Então, instintamente aqui eles tinham que ser vegetarianos, eles não poderiam se aproximar de forma nenhuma de nenhum tipo de cadáver. Está claro? 3 regras. Guardaram qual era? Primeira, abster-se de tudo que tinha. Segundo, não podia cortar. Terceiro, não podia se aproximar de um. Está claro, né? Então vou voltar lá agora para Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Deus quer renovar suas forças hoje, então preste atenção na mensagem, porque ela é para você e para mim. Se você olhar o capítulo 13, o finalzinho do capítulo 13, olha o que diz o verso 24, diz assim: depois que a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então ele nasceu, escolhido por Deus, cresceu e Deus o abençoou. Verso 25, preste atenção neste texto. O Espírito do Senhor começou a agir nele. O que começou a agir em Sansão? O Espírito do Senhor. Qual era o diferencial de Sansão? Não era porque ele era nazireu. O grande diferencial de Sansão é que ele tinha o Espírito do Senhor. Porém, as coisas começam a mudar no capítulo 14. Olha o que acontece no capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Deus escolheu alguém para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Aí Sansão vai até a terra dos filisteus, a Tímina, e se apaixona por uma moça lá dos filisteus. Aqui já era um problema. Verso seguinte: viu uma mulher íntima das filhas dos filisteus e agora gostaria, ele voltou e falou para o pai dele: eu gostaria que buscasse para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: filho, mas será que não tem nenhuma mulher entre as filhas dos seus parentes aqui no seu povo, para que você tivesse que vir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Em outras palavras, os pais falando assim: filho, tanta gente para você escolher, por que você foi lá? Pai sabe das coisas, né? Pai entende. Diz que uma vez um rapaz levou 3 moças para conversar com a mãe. Falou: mãe, estou namorando uma delas, vou deixar ela 5 minutos com a senhora, você vai descobrir quem é, ok? Ninguém vai falar aqui, tá bom? Tá bom. A mãe ficou 5 minutos com as moças, no final o filho voltou e falou: mãe, qual das delas eu estou namorando? A do meio, filho. Que isso, mãe? Como é que você sabe assim? Na mosca, a senhora acertou, como é que a senhora soube? Foi a única que eu não gostei. Ô gosto ruim que você tem, viu? Parece que a mãe sabe das coisas, né? Sansão não sabia escolher. E qual que era o problema dele? Vou falar. Verso seguinte: Sansão disse a seu pai: busca essa mulher para mim, porque só dela me... Aqui está o problema. Só dela me agrado. Aonde que estava o problema de Sansão? Nos olhos. Ele escolhia por aquilo que ele via. Tá. Passou o que mais? Olha o versículo 5. Preste bem atenção. Olha aqui. Sansão foi com seu pai a Tímena, e quando eles chegaram... Aonde? Peraí, eu acho que a minha Bíblia está errada. Deve estar errada. Eu vou ler de novo.
Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando eles chegaram aonde? As vinhas de Tímena. Espera aí. Qual que era o único alimento que Sansão não podia comer de jeito nenhum? Aonde que ele está agora? Me fala o último lugar que Sansão deveria estar. Está entendendo aqui os detalhes? Está percebendo? Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Guarda isso. Se você não quer comer o fruto do pecado, não pisa no terreno do diabo. O diabo sabe o que você quer só pelos seus olhos. Ele não lê seu pensamento, mas ele sabe o que você quer por aquilo que você olha. Com certeza, Eva teria muita dificuldade de cair em tentação junto com Adão se eles estivessem longe da árvore. Mas o problema é que eles estavam perto demais. Amigos, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Se você sabe que não tem nada de bom para você, então não vai. Porque Deus sabe aonde que você deve ir e o que você deve fazer. Sansão foi um homem chamado por Deus para um propósito, mas ele infelizmente foi se perdendo nos detalhes. Quer ver mais um? Vou ler para você. E eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Você já rasgou um cabrito? E um leão? Sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Então ele foi, falou com aquela mulher, dela se agradou. Verso 8. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Peraí, como é que é? Depois de alguns dias, voltou para ver o corpo do quê? Do leão o quê? O que um nazireu não podia fazer de jeito nenhum? Chegar perto de um cadáver. Não é assim? Por que ele quis ir ver o corpo do leão morto? Porque ele viu que naquele corpo tinha um enxame de abelhas. E tinha mel. Então ele quis pegar o mel com as mãos e se foi andando e foi comendo daquele mel. E quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, também deu um pouco de mel para ele, mas não contaram de onde ele tinha tirado o mel. Porque ninguém peca sozinho, gosta de fazer outros pecarem também. Ele foi lá no corpo do cadáver e pegou mel dentro do corpo. Porque a lei dizia que ele não podia se aproximar de um cadáver. Mas ele, além de se aproximar do cadáver, ele fez o quê? Comeu do mel que estava naquele cadáver. Aqui está mais uma evidência de que Sansão tinha tantas oportunidades, mas ele foi errando nos pontos, nos detalhes que ele precisava entender. Ah, querida igreja, Satanás gosta de colocar mel onde você não pode colocar a mão. Se tinha um lugar que ele não podia estar, ele achava que ele tinha condições de tocar o cadáver, de pegar o mel sem tocar no cadáver, mas era impossível, porque ele estava perto demais. Mas ele queria se orgulhar, ele deu vontade de comer o mel. Ele falou: que tem problema? Qual é o problema de eu comer o mel? O problema é que ele estava quebrando uma ordem que ele aprendeu desde quando ele nasceu, que ele aprendeu de acordo com a vontade de Deus. Foi minutos de prazer, mas infelizmente, amigo, tem gente que por 5 minutos de prazer sofre a vida inteira. Eu já disse essa frase aqui várias vezes em Botafogo e eu vou repetir porque tem gente que está precisando ouvir de novo. Nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Vou repetir, nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Muitas das vezes nós escolhemos baseados na nossa vontade pessoal daquela hora. Olhamos para a cena e pensamos: é só um momento, é só prazer, é só alegria, e perdemos a razão e sofremos o resto da nossa jornada inteira. Cuidado, amigo. Pecado não se brinca, porque quem brinca com fogo, queima. Então se afaste. A Bíblia continua contando a história de Sansão. Eu poderia aqui gastar tempos apresentando para você essa história. Sansão, ele teve muitas oportunidades, e o mais interessante é que ele foi errando nesses detalhes, mas continuava forte.
A força dele não foi se acabando aos poucos que ele foi pecando, não. Ele foi agindo e ele achava que por continuar forte, por continuar com uma força espetacular, ele conseguiria manter e poderia manter-se no erro e continuaria assim. Mas ele foi aos poucos minando a fonte do poder dele. Interessante que o texto aí, só para terminar, né, o texto continua dizendo, se você for para o capítulo 14, ele faz aquele enigma famoso, onde depois do enigma ele mata mais de 30 pessoas, capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles. Capítulo 15, Sansão busca 300 raposas. Você já imagina o que é você juntar 300 raposas? Ele estava com muita falta de tempo, né? Ou com tempo sobrando, na verdade. Botou fogo nas raposas e soltou para queimar o campo. Depois Sansão é amarrado e as cordas não seguravam ele. Aqui chega o momento em que Sansão fere 1000 filisteus com um queixo, um osso de jumento. Ele carrega uma porta nas costas. Aí Sansão vai para Gaza, se apaixona por uma prostituta. Depois no capítulo 16 ele se apaixona por Dalila. Dalila é vendida. Nós já falei sobre Dalila aqui em outro sermão. Dalila é vendida por um momento. E aí chega no capítulo 16, versículo 16, diz assim: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraca e serei como qualquer homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais uma vez. Só que Sansão achava que, assim como ele errava e continuava forte, ele achava que poderia continuar. Mas aí, olha o que diz o verso 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Aqui está o segredo. Os pontos de Sansão foi fazendo o Senhor se retirar dele. Na verdade não era o Senhor que se retirava dele, era ele que estava se afastando do Senhor. Sansão tinha um grande projeto de Deus para brilhar como o sol. Sansão tinha um projeto de Deus para ser uma bênção. Mas ele foi sendo minado pelos detalhes. O que aprendemos com essa história? 3 lições. Para você que precisa renovar as suas forças hoje, Deus tem um recado para você. Termino com esses 3 pontos. Primeiro, acredite, a sua força começa nos detalhes. Vou explicar isso. Sansão, desde criança, ele foi ensinado de que ele era diferente, porque ele tinha sido chamado por Deus. Sim ou não? Desde criança, os seus pais mudaram a vida para que ele pudesse entender e viver os chamados do Senhor. E ele foi ensinado e preparado pelo Espírito Santo para viver um sonho de Deus. E de fato ele foi se fortalecendo de uma forma que ninguém nunca tinha visto alguém tão forte como ele. Sansão foi se preparando para viver o sonho de Deus. Deus foi agindo na vida dele. Diz que quando ele era adolescente, o Espírito de Deus tomou conta da vida dele, e ele começou a fazer coisas que ele nunca imaginaria que teria condições de fazer. Mas o problema foi que nesse meio tempo entre viver o sonho de Deus, em ser usado pelo Espírito Santo, ele começou a errar em pequenos pontos da sua jornada e foi se afastando daquilo que Deus tinha escolhido para ele. Querida igreja de Botafogo, olha o que eu vou dizer para você, acredite nisso. Quem não sabe viver princípios não vai viver promessas. Se você não consegue viver os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para a tua vida, não tem como você viver as promessas que Deus fez para você, porque você não aprendeu a colocar no seu coração aqueles princípios que vão nortear o teu coração, os princípios do teu caráter que vão formar você, que vão dizer quem você será. É por isso que antes de Deus agir em você, Deus precisa transformar o teu coração e o teu caráter para você ser cada vez mais parecido com Ele, porque Deus tem promessa para a tua vida, irmão. Mas a promessa de Deus vai cumprir quando você estiver disposto a cumprir os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Sansão foi deixando ser levado pelos detalhes, mentia, falava, errava,
pecava com os olhos, tinha um problema com mulheres, se relacionava com prostitutas, e esses pecados foram crescendo no seu coração a ponto em que ele não tinha mais condições de receber o Espírito sobre a sua própria vida. Interessante. Segunda lição. E eu preciso que você guarde isso agora. Está claro, igreja? Segunda lição. Você nunca, guarde isso. Estou falando para alguns jovens aqui. Hoje o Espírito Santo me tocou para trazer essa mensagem, talvez para a nossa juventude também. Você nunca será mais forte do que o seu ponto mais fraco. Deixa eu explicar isso para você. Geralmente nós nos sentimos fortes demais, pensando que alguma coisa não vai nos afetar. Pastor, isso não me afeta. Eu posso fazer isso, eu posso ir em tal lugar, eu posso assistir tal coisa, que isso não me afeta, isso não me abala. O problema é que você vai colocando sobre você pontos fracos, e o diabo sabe. Você nunca será mais forte do que seu ponto mais fraco. Tem um texto de Isaías que diz assim, lá em Isaías 28, versículo 6, diz assim: ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que recuam das portas à guerra. Eu acho interessante esse texto, porque esse texto mostra que Deus também pode ser força para quem recua. Nós pensamos que Deus quer nos fazer forte para avançar, e sim, Deus quer que você vá à frente, mas se você está na beira do abismo, o melhor lugar não é para frente. Se você está na beira do abismo, o melhor lugar é recuar. E então em alguns momentos, amigo, Deus vai te dar força, não para você continuar, Deus vai te dar força para recuar. Porque às vezes Deus precisa tirar, às vezes Deus coloca pessoas na sua vida para te ajudar, mas tem momentos que Deus tem que tirar para você poder continuar. Deixa eu falar uma coisa para você, amigos, entenda agora em nome de Jesus: tentação não se enfrenta, tentação se foge. Porque tem gente que fala assim: eu vou aguentar, eu vou ir de frente para a minha tentação. E aí você achava que era forte, não é. Achava que dava conta e não dá. Achava que conseguia e não consegue. Porque quando você achava que era forte demais, você percebeu que dentro do seu coração você se enfraquece. Querida igreja, entenda: é nos pequenos detalhes, é nos pontos fracos que a gente tem visto tanta gente não viver os projetos de Deus. Pastor, mas e para aqueles que já caiu em tentação? Pastor, e para aqueles que já está sujo do pecado, que já errou nos detalhes, que tem se afastado todos os dias, que não tem conseguido viver os princípios, que sabe que essa é a vontade de Deus, que conhece os mandamentos, que entende que esse é o sonho do Senhor, mas tem todos os dias se afastado e virado as costas para aquilo que Deus tem vivido. Alguém que veio para essa igreja essa manhã nem deveria estar aqui, porque não se sente digno de estar aqui, mas sentiu o Espírito Santo trazendo você e falando assim: olha, vem para cá, para esse projeto de Deus para a tua vida. Para quem caiu, pastor, que tem de esperança? Tem esperança. Porque acredite, igreja, em nome de Jesus, enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Será que eu vou ter que repetir essa frase para você dizer um amém mais bonito? Vou falar de novo. Enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Enquanto você ter coragem de andar em direção ao Senhor, Deus terá força para andar na sua direção. Uau. Por fim, terceira e última lição: você só será forte. E esse é o grande ponto central da mensagem: você só será forte quando você for fraco. Você só vai ser forte quando você aprender a ser dependente de Deus e entender, reconhecer que você não é forte em nada. Sansão tinha que acordar todo dia e dizer: essa força dos meus músculos não garante a força da minha fé. Eu preciso estar fraco espiritualmente para buscar a dependência de Deus, porque quanto mais dependente eu estiver do Senhor, mais forte Deus me manterá. É assim que diz a Bíblia, amigos, acredite. Olha que está lá em 2 Coríntios. Eu quis trazer o texto todo para você, porque é a mensagem de Deus para a tua vida hoje, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Quem está dizendo isso aqui?
foi-me dado um espinho na carne. Paulo dizendo, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Mas 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu penso que eu não consigo, aí eu tenho condições de desarmar as minhas próprias forças e entender que Cristo é aquele que me fortalece. E o que Paulo diz? Tudo posso, não em você, não nas suas habilidades, não nas suas características, mas sim no poder que Deus colocou no teu coração. Deixa eu ler só mais 2 textos e eu termino, só para você sair daqui com a palavra viva na sua vida. O segundo texto, 1 Pedro 5, 6-11 diz, portanto, humilhem-se. Olha esse texto. Se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Olha esse texto para você ansioso. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Você não está sozinho, tem mais gente também passando por isso. Mas o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces, porque a Ele seja o poder para todo sempre. A igreja diz, lance sobre Ele e acredite, é Ele que quer te dar forças para você continuar a sua caminhada. Acredite. Último texto dessa manhã, Salmos 28, verso 7. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração se exulta de alegria, com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, o Senhor é a fortaleza que salva o seu ungido. O Senhor salva o teu povo, o Senhor abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e os conduz para sempre. Ah, amigo, vibra o meu coração ouvindo isso, porque era isso que a gente precisa entender para continuar. Olha aqui para mim. O coral já pode entrar, já se prepara. Mas você não vai se preocupar com o coral entrando agora. Você vai preocupar aqui que eu vou olhar para você, nos seus olhos, e vou falar uma coisa para você aqui agora em nome de Jesus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deus mandou te dizer que quanto mais fraco você estiver sentindo, mais força Deus tem para te dar agora. Se você não sabe como agir, Ele é a resposta que você precisa. Não corra para enfrentar as tentações, mas corra para estar mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais Ele te dará forças para vencer as tentações pelo poder dEle. Porque você sozinho é fraco, mas com Deus é maioria. Com Deus tem tudo o que precisa. Se fortaleça no Senhor. Te abençoe. Amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.